Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa, a Síndica tá On, respondendo as perguntas que vocês mandam pra gente nas redes sociais. Nossa síndica profissional já está aqui. Magda Castro, seja bem-vinda. Mais uma quarta-feira. Obrigada, gente. Prazer estar aqui de novo. E lembrando que esse programa tem o apoio da Castro Síndicos Profissionais e Universal Imóveis e o patrocínio da Toledo Conservadora, LTA Higiene e Limpeza Profissional e Mantiqueira Elevadores. Magda, mais uma semana? Pronta? Vamos começar então? Vamos. Vou falar nisso, essa semana você viajou, né? Viajei, fui para Florianópolis. Representando o Juiz de Fora. Isso, eu fui num evento nacional da Porter. Tem Porter aqui em Juiz de Fora, hein, gente? Um evento nacional, tinha mais de 3.000 participantes esse ano. E levei comigo alguns síndicos profissionais também para começarem a abrir a mente, abrir o horizonte, né? Porque é muito importante para o síndico estar sempre se aprimorando e buscando conhecimento. É isso aí. Então vamos então para a nossa primeira pergunta de hoje, enviada pelas redes sociais. É o Eduardo do bairro Santa Terezinha. Eduardo, obrigado pela participação, viu? Ele conta o seguinte: eu moro próximo a uma mata. Lá em Santa Terezinha a gente sabe que tem a mata do Crambeque, né? E direto aparecem esses bichos peçonhentos na garagem e também na área social do prédio. No prédio, o que o síndico pode fazer neste caso? É interessante essa pergunta para o síndico também ter esse entendimento, né? Eu, por exemplo, eu tenho alguns condomínios que estão sob minha gestão que tem área de preservação permanente. É uma mata dentro do condomínio, né? E aí, o que eu faço? Eu mantenho a detetização num período mais curto, né? Geralmente a detetização, Jonathan, é de 3 a 4 meses, né? A periodicidade. Então, no caso da mata, a gente tem que diminuir um pouco esse período por conta mesmo do ambiente, não tem muito como correr. Então, eu recomendo aí o síndico a fazer essa detetização num período menor, né? Agora, quando a gente vai morar no local assim, a gente tem que estar ciente que isso pode acontecer, né? Não tem muito como fugir do canto do passarinho, do mico passando no muro e muito menos dos insetos, né? Então, é importante que o morador também tenha essa consciência, nem não tem como acabar com os insetos morando próximo da mata. E não matem, por favor, que Ah, na é. verdade a visita nesse caso é o prédio, são os Exatamente. moradores, né? Isso aí, isso aí. É o habitat deles. Nós é que estamos aí sobrando no espaço. Por favor, não matem os bichinhos, ok? Obrigado, Eduardo, pela participação. Mais uma pergunta agora. O Jorge, do bairro São Mateus, tem um vizinho que sempre despeja lixo em latões errados, aqueles da coleta seletiva, né? Sim. Referente às cores, ele pode, Magda, levar uma multa? É importante que antes de levar a multa, seja verificado primeiro o que a convenção e o regimento interno do seu condomínio determinam, tá? Então, o síndico não pode, pelo Código Civil, não pode aplicar multa de forma imediata. Ele tem que fazer primeiro uma notificação e na rescindência aplicar a multa. Então, de início, verificar a convenção e o regimento, para entender o que o condomínio já determina. Agora, eu tenho como sugestão que os moradores tenham esclarecimento da reciclagem, né? Inclusive, agora em Juiz de Fora, nós temos uma lei, Jonathan, que determina a tratativa do material reciclado. Então, é importante que o condomínio se adeque a isso e faça essa orientação aos moradores. Então, seria bacana, importante fazer uma palestra para que todos os moradores tenham ciência do que cada lixo pode receber. Tá? Então, onde que o plástico vai ser depositado, onde o papel vai ser depositado, como que o vidro tem que ser tratado para ser colocado no latão. Isso tudo é muito importante que o morador tenha a informação antes de aplicar uma multa. A multa geralmente é aplicada de forma educativa, né? O condomínio aplica a multa de forma pedagógica, vamos dizer assim. Não é com fins lucrativos. Então, é importante que o condômino tenha o esclarecimento, entenda o porquê está sendo chamada a atenção na notificação e só depois seja multado, se for necessário. Então, a dica é que o esclarecimento, a educação, né, ali, a educação ambiental seja apresentada para o condômino antes de aplicar a multa. Talvez a pessoa nem tenha essa informação, esse Sim. discernimento de qual cor que Sim, é, né? exatamente. É importante ter placas informativas, ter essa orientação, né, gente? Antes da gente questionar uma coisa, verificar o porquê que aquilo está acontecendo, né? É importante ter essa comunicação sempre. É isso aí, espero que a gente respondeu sua pergunta, Jorge. Agora a próxima pergunta é o Henrique, do bairro Santa Helena. Tem uma senhora que trabalha com
costura no andar de baixo. Só que ela começa a costurar de madrugada e faz um barulho bem insistente, bem chato, ele diz aqui. O Nossa. síndico sempre passa pano sobre esse caso. O que eu posso fazer? É uma situação complicada, né? Eh, Avaliar o porquê que o síndico reage dessa forma é muito complicado. E como gestora, né, como síndica presente nos condomínios, eu entendo que às vezes o morador pode não ter essa compreensão de que está perturbando, né? Então eu acho que o síndico deveria sim entrar em contato com essa moradora, esclarecer para ela o que está acontecendo, né? Talvez ela trabalhe em casa e não tem muita ideia do horário de começar ou de terminar, porque a gente sabe que quem trabalha em casa, né, Jonathan, acaba se envolvendo muito ali, não tem um horário de início e horário de final, Não tem. né? E pode ser que ela esteja começando a trabalhar muito cedo. Então, o síndico deve sim fazer essa comunicação, de repente fazer uma notificação, caso não consiga ali uma compreensão da moradora, ou até mesmo fazer uma ponte de comunicação do vizinho com a senhorinha costureira, né? Porque a conversa entre os vizinhos também pode ajudar. Talvez a moradora não tenha essa noção do barulho e o morador também não tenha, vamos dizer assim, um entendimento de como que ela trabalha. Então, essa conversa seria muito importante entre os dois, porque dentro do condomínio a comunicação é tudo, né? E depois, se o síndico não conseguir essa conversa e não conseguir uma resolução, aí sim aplicar a notificação e chegar até a multa, como diz o Código Civil. Eu não sei se você aconselha, Magda, mas antes de procurar o síndico, será que ele pode tentar uma conversa direto com essa vizinha ou você aconselha não? Eu acho que sim, se ele tiver essa proposta, né, de conversar com o vizinho, acho que sim. Geralmente as pessoas não gostam muito de conversar diretamente com quem elas estão reclamando. Elas procuram o síndico para fazer essa intermediação, o que não está errado, né? Mas às vezes uma conversa mesmo entre os vizinhos ajuda a resolver muitos problemas. Lembra que eu falei com você uma vez da festa do Dia das Crianças, que as mães se encontram, que as crianças se encontram? Alguns atritos entre as crianças se resolvem só numa conversa. Então isso funciona para o adulto também, né? Às vezes você não conhece o seu vizinho, passa a conhecer a rotina do vizinho, e aí você acaba compreendendo como é que é essa rotina e também tendo a empatia em alguns momentos para resolver os conflitos, né? Então é importante que seja feita a conversa sim. Se você se sentir à vontade para isso, eu acho que é uma boa ideia sim. Antes de tudo, né, gente, sempre o diálogo, estar aberto a conversas, a entender. Diálogo sempre é o melhor caminho. Sim, com certeza. A gente não pode esquecer que o condomínio ele é formado por pessoas e não só por paredes, né? E que o ser humano ele precisa ter essa compreensão, esse entendimento, esse estreitamento de relacionamento. Hoje em dia a gente está muito perdido com a tecnologia, está se afastando muito da convivência e o ser humano ele precisa desse momento sim. Então, como sempre eu falo, a comunicação sempre deve estar presente e buscar essa harmonia dos condomínios de todas as formas possíveis. E lembrando que você pode continuar interagindo com a gente nas redes sociais, mandando suas dúvidas, suas perguntas nas nossas redes, @radio.onfm e também do nosso WhatsApp, 3015-1077, ou então, aqui ó, direto para a síndica, fala pra gente as redes. @síndica_Magda Castro é meu Instagram e o meu WhatsApp é 32 99122 0114. E a síndica tá on toda quarta-feira, às 4 da tarde, na Rádio On FM. Pode fazer seus agradecimentos. Ok. Obrigada, Dani, da Toledo Conservadora. Tá me devendo a visita, hein? Luciano, da LTA Higiene e Limpeza Profissional. E Mantiqueira Elevadores, com o Almir. Inclusive, agora em pouco eu estava numa reunião lá na Mantiqueira Elevadores, tomando um café com o Almir, para alinhar o atendimento com alguns condomínios em que a Mantiqueira, aliás, que os condomínios são clientes da Mantiqueira, o que é muito importante, né? Lembra do estreitamento do ser humano? É muito importante que o síndico tenha esse estreitamento com os prestadores de serviço do condomínio. Uma boa parceria sempre valiosa, né? Com toda certeza. Então, até a próxima edição do Síndica tá On. Tchau, gente. Até a próxima.